Vivek Murthy. O poder curativo das relações humanas. A importância dos relacionamentos em um mundo cada vez mais solitário. Murthy revela a epidemia de solidão e oferece uma série de soluções para esse cenário. Este é o livro mais importante que você vai ler este ano. Daniel H. Pink, da lista de mais vendidos do The New York Times. Quando Barack Obama o nomeou a principal autoridade médica para enfrentar os desafios de saúde pública dos Estados Unidos, o Dr. Vivek Murthy não imaginava que a solidão se revelaria uma das maiores ameaças ao bem-estar físico e mental da população. Neste livro, ele mostra que essa condição está na origem dos problemas mais graves que enfrentamos hoje, do uso abusivo de álcool e drogas às epidemias de violência, depressão e ansiedade. Para Murthy, a solidão é uma questão universal e afeta não apenas nossa saúde como nosso desempenho profissional, a maneira como lidamos com a crescente polarização política e até mesmo a forma de nossos filhos vivenciarem a experiência escolar. Mas ele também revela a cura, que está ao alcance de todos, basta valorizarmos nosso desejo profundo e inato de conexão. Nós evoluímos fazendo parte de uma comunidade, forjando laços duradouros, ajudando uns aos outros e partilhando experiências de vida. Trazendo comoventes histórias reais e as últimas descobertas científicas numa linguagem fácil e acessível, este livro vai ajudar você a acessar todo o potencial curativo das relações humanas. Capítulo 1. Debaixo do nosso nariz. Toda a convicção da minha vida hoje se baseia na crença de que a solidão, longe de ser um fenômeno raro e curioso, peculiar a mim e a outros homens solitários, é o fator central e inevitável da existência humana. Thomas Wolfe, A Solitária Criatura de Deus. O primeiro dia como médico começou em uma ensolarada manhã de junho, quando entrei no Hospital Brigham and Women, em Boston. Eu usava um paletó branco bem passado e as minhas melhores camisa e gravata. Sorri para os seguranças e para a equipe que passava naquele momento. Para eles, era apenas mais um dia de trabalho em um hospital movimentado, mas para mim, era o dia do qual me lembraria pelo resto da vida. Minha cabeça estava cheia de informações técnicas e curiosidades que eu tinha acumulado ao longo da faculdade de medicina. Meus bolsos transbordavam de acessórios, incluindo estetoscópio, oftalmoscópio, diapasão médico, martelo de reflexo, o manual medicina de bolso, 3 canetas esferográficas pretas, fichas em branco para anotar as informações dos pacientes, uma lista de números de telefone dos principais serviços do hospital e cartões plastificados cheios de algoritmos para tudo de ressuscitação cardíaca ao tratamento de cetoacidose diabética. No entanto, nenhum desses cartões e manuais mencionava a doença mais comum e com a qual eu estava prestes a me deparar. Nos dias seguintes, à medida que fazia as rondas pelos leitos com a equipe de médicos residentes e médicos seniores, me concentrei em fazer o diagnóstico correto e prescrever os remédios, tratamentos e exames indicados. Muitas vezes me senti sobrecarregado, mas conforme os meses se passaram, fui ficando mais à vontade para lidar com as doenças comuns, como diabetes e câncer, e com as incomuns sobre as quais tinha aprendido em livros didáticos. Conforme minha curva de aprendizado médico foi subindo, comecei a notar outros aspectos das pessoas sob os meus cuidados, inclusive sua vida social ou a falta dela. Alguns pacientes sempre tinham alguém lhes fazendo companhia no inóspito ambiente hospitalar. Caso piorassem ou estivessem no fim da vida, recebiam grupos de familiares e amigos que vinham de longe ou de perto para estar com eles e explicar aos médicos e à equipe do hospital o quanto aquela pessoa era especial. Mas havia pacientes que passavam dias, até semanas, sem visitas nem telefonemas, sem que ninguém do mundo exterior perguntasse como estavam. Alguns morriam sozinhos, sem ninguém para acompanhar seus últimos momentos, exceto eu e meus colegas do hospital. Não foi apenas a presença física ou ausência de amigos e familiares que me chamou a atenção. Foi a necessidade de companheirismo que era nítida em muitas pessoas que entravam pelas portas do hospital.
Enquanto a maioria dos pacientes ficava ansiosa para sair dali e retomar suas vidas, uma minoria considerável recorria à equipe médica em busca de um ombro amigo. Contavam longas histórias sobre a própria vida a qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Eu ficava dividido entre querer dar atenção e a preocupação por saber que muitos outros pacientes estavam à minha espera. Meu foco como profissional era o lado médico. As questões sociais, por mais dolorosas que fossem, pareciam estar fora do escopo clínico. Precisei conhecer um paciente chamado Demis para aprender o quanto eu estava enganado a esse respeito. Conversei com Demis apenas uma vez, na tarde em que ele chegou ao hospital buscando ajuda para lidar com o diabetes e a hipertensão, mas esse senhor de meia idade me ensinou uma lição profunda e inesquecível sobre solidão e conexão naquele dia. Demis era corpulento, tinha cabelos castanhos e a pele avermelhada e enrugada que revelava as marcas dos muitos invernos passados na Nova Inglaterra. Seu olhar demonstrava uma enorme frustração que imaginei estar relacionada aos problemas de saúde que vi em seu prontuário. Prazer em conhecê-lo, falei. Em que posso ajudá-lo? Demis descreveu os desafios de lidar com o diabetes, a hipertensão, o sobrepeso e o estresse que sentia com frequência. Ele parecia se cansar ao falar. Os gestos eram lentos. Parecia derrotado pela vida. Então, do nada, ele soltou o que na época me pareceu uma completa falácia. Ganhar na loteria foi uma das piores coisas que já me aconteceram, afirmou. Jura? Perguntei, certamente revelando no tom de voz a minha perplexidade. Porque, aproveitando a deixa, Demis desfiou toda a sua história. Na verdade, ele foi bem literal, de fato tinha ganhado na loteria. Antes disso, era padeiro. E dos bons, pois os clientes adoravam seus pães. Ele gostava do que fazia e se satisfazia com o fato de o alimento que preparava proporcionar alegria e prazer às pessoas. Era solteiro e tinha um grupo de pessoas de que gostava. Eram seus colegas na padaria, então ele nunca sentia sozinho. Quando ganhou na loteria, tudo mudou. De repente, ele ficou rico, então achou que devia melhorar seu padrão de vida. Seguindo o exemplo das mensagens que absorveu nos programas de televisão, filmes e outros meios culturais, decidiu embarcar no mundo do luxo e do lazer. Achou que isso lhe traria mais felicidade do que a vida de sacrifícios na cozinha, era como se o seu novo status o obrigasse a uma pessoa diferente. Demis pediu demissão e se mudou para um bairro nobre em uma comunidade perto da praia. Lá, com todas as suas necessidades atendidas e um fluxo constante de dinheiro entrando, ele estava curtindo uma vida de sonho. No entanto, apesar da nova embalagem, seu sonho parecia mais um pesadelo. Em vez de se sentir realizado, estava doente e angustiado. Antes afável, bem-humorado e extrovertido, Demis foi ficando cada vez mais retraído, isolado e irritado. Engordou e um dia foi diagnosticado com diabetes e hipertensão, que o fizeram me procurar. Em vez de se encontrar com seus colegas na padaria e seus clientes fiéis, ele agora visitava médicos ou ficava sentado sozinho em casa. Um pouco tardiamente, Demis percebeu que tinha sido um erro terrível fazer o que ele achava que um ganhador na loteria devia fazer, em vez de seguir o seu coração. Troquei meus amigos e o emprego que eu adorava por um bairro onde as pessoas se mantêm trancadas em suas casas enormes. É muito solitário. A experiência de Demis foi um exemplo de como as coisas mais valorizadas pela sociedade moderna, status, riqueza, realizações e fama, não garantem a felicidade. Com mais dinheiro, podemos comprar mais privacidade, viver em propriedades isoladas, até viajar em um barco ou avião próprio. Embora todos esses privilégios tenham seu apelo, há um custo humano por trás de tudo isso. Se não prestamos atenção, o sucesso pode levar a uma vida cada vez mais solitária à medida que aumenta a distância entre o indivíduo e as outras pessoas. Se Demis conseguisse descobrir um jeito de sair de sua gaiola dourada e fortalecer suas conexões, acho que sua saúde melhoraria muito. É provável que ficasse mais ativo, engajado e feliz, ou seja, mais ele mesmo. Afinal, ele pertencia a uma comunidade e tinha conexões antes de ganhar na loteria.
Mas isso significaria contrariar as suposições dominantes sobre o sucesso e redefinir as próprias ambições em termos sociais, em vez de financeiros. Ele parecia ter entendido isso, mas o processo de mudança era difícil, principalmente agora que sua saúde estava frágil. E o que eu, como médico, poderia fazer para ajudá-lo? Em nossa única consulta, me esforcei ao máximo para ouvir com atenção e fazer perguntas. Recomendei ajustes nas doses dos remédios para diabetes e hipertensão, com o objetivo de trazer suas taxas para uma faixa mais saudável. Perguntei a Demis se ele não gostaria de ser atendido pelo assistente social do hospital, que poderia ajudá-lo a criar algumas conexões com a comunidade. Fora isso, porém, confesso que não tinha a menor ideia de como lidar com a solidão que parecia estar provocando seus problemas médicos. Até hoje me entristece pensar nesse episódio, mas como médico inexperiente que era, aprendi bem mais com Demis sobre esse tema do que pude oferecer a ele. Minha formação médica não me preparou para reconhecer o impacto da conexão social na saúde, tampouco forneceu os instrumentos para ajudar os pacientes que enfrentam a solidão. Em vez disso, meu treinamento foi focado quase inteiramente no corpo físico. Quando as emoções entravam nas discussões, era basicamente nos contextos de lidar com doenças psiquiátricas como a depressão ou de construir uma relação de confiança entre médico-paciente para que os pacientes se sentissem motivados a participar do processo de cura. Mas isso não foi nem de longe suficiente, sobretudo quando surgiam pacientes como a jovem que tinha uma infecção bacteriana na válvula cardíaca, provocada pelo uso de drogas intravenosas. Eu podia aconselhá-la sobre os perigos de voltar a usar esse tipo de droga no futuro e as precauções que ela precisava tomar dali para frente. Eu sabia falar sobre as complexidades dos possíveis tratamentos, a eficácia dos antibióticos e o momento de fazer estudos de acompanhamento por imagens. Eu entendia o estresse e a carga emocional de se estar gravemente doente e conseguia ouvir a paciente e sua família desabafarem suas preocupações. Tudo isso era muito importante, mas não resolvia a necessidade fundamental de conexões mais saudáveis na vida dela. Seus relacionamentos, ou a falta deles, eram um fator importante tanto para explicar a causa da dependência quanto para determinar se ela voltaria ou não a se drogar. Não fui treinado para avaliar ou resolver o problema da solidão e, ao ser confrontado com isso, não sabia por onde começar. Nem sempre é o número mais solitário. O que é a solidão? Essa pergunta que parece simples torna-se inesperadamente complexa quando analisada com mais atenção. Muitas pessoas associam a solidão a isolamento, mas a diferença entre essas duas palavras é grande. A solidão é um sentimento subjetivo que indica a falta das conexões sociais de que necessitamos. Pode ser uma sensação de desamparo, abandono ou afastamento do grupo ao qual se pertence, mesmo que se esteja cercado por outras pessoas. O que faz falta quando se está solitário é a sensação de proximidade, de confiança, e o carinho dos verdadeiros amigos, das pessoas queridas e da comunidade. Pesquisadores identificaram as 3 dimensões da solidão que refletem o tipo específico de relacionamento que está faltando. A solidão íntima, ou emocional, é o anseio por um confidente próximo ou parceiro íntimo, alguém com quem você compartilha um vínculo mútuo muito forte de afeto e confiança. A solidão relacional, ou social, é o desejo de amizades de qualidade, companheirismo social e apoio. Já a solidão coletiva é a necessidade de uma rede de relacionamentos ou de um grupo de pessoas com quem você compartilha o seu sentido de propósito e os seus interesses. Essas 3 dimensões juntas refletem toda a gama de conexões sociais de alta qualidade de que os seres humanos precisam para florescer. A falta de relacionamentos em qualquer uma dessas dimensões pode levar à solidão, o que ajuda a explicar por que podemos ter um casamento sólido e ainda assim sentir falta dos amigos e da comunidade. Como o nível de necessidade de conexões sociais varia de uma pessoa para outra, é impossível saber de quantos amigos precisamos para evitar a solidão. O nível muda não só ao longo da vida, mas também de acordo com a personalidade. Quem é mais extrovertido tende a buscar o contato humano e a atividade social, e se sente mais estimulado ao interagir com pessoas estranhas. Já quem é mais introvertido precisa de mais tempo sozinho e se sente exausto quando interage muito,
preferindo se relacionar com grupos pequenos ou com apenas um indivíduo. Pessoas de ambos os tipos podem se sentir sozinhas e precisam de relacionamentos fortes para se sentirem seguras e à vontade. O que geralmente importa não é a quantidade ou a frequência do contato social, mas a qualidade das conexões e como nos sentimos em relação a elas. Ao contrário do sentimento de solidão, que é subjetivo, o isolamento descreve o estado físico objetivo de se estar sozinho e sem contato com outras pessoas. É considerado um fator de risco para a solidão porque você fica mais propenso a se sentir sozinho se interagir pouco com outras pessoas. Mas o fato de uma pessoa estar fisicamente sozinha não quer dizer que ela também se sente emocionalmente sozinha. Muitos de nós passamos longos períodos sozinhos quando nos envolvemos com o trabalho ou com atividades criativas. Por outro lado, podemos sentir solidão e ter a sensação de estar emocionalmente sozinhos mesmo quando estamos rodeados por pessoas. O que define a solidão é o nível de conforto interno. Isso é o que diferencia a solidão da solitude. Quando nos sentimos sós, estamos infelizes e ansiamos por sair desse sofrimento emocional. A solitude, ao contrário, é um estado de solidão tranquila ou de isolamento voluntário. É uma oportunidade para a autorreflexão e uma chance de conexão com nós mesmos, sem distrações ou perturbações. Ela reforça o crescimento pessoal, a criatividade e o bem-estar emocional, proporcionando um momento de reflexão, recuperação e renovação. Há milênios monges e ascetas de várias tradições espirituais buscam a solitude como uma oportunidade de introspecção e renovação de sua conexão com o divino. Diferentemente da solidão, a solitude não tem o peso da vergonha. Na verdade, pode ser um estado sagrado. A solitude também pode ser um pouco intimidadora e até assustadora, pois permite que pensamentos e emoções positivas e negativas aflorem. O espaço onde enfrentamos nossos demônios nem sempre é o espaço em que entramos voluntariamente, mas é no enfrentamento que resolvemos os problemas, ganhamos clareza em relação aos nossos sentimentos e ficamos à vontade com nós mesmos. Sentir-se à vontade na solitude, portanto, é parte essencial do fortalecimento da nossa conexão com nós mesmos e, por extensão, permite que nos conectemos com as outras pessoas. É paradoxal, mas a solitude nos protege da solidão. O problema da solidão, segundo um relatório de 2018 da Fundação Henry J. Kaiser, 22% dos adultos nos Estados Unidos dizem que muitas vezes, ou sempre, se sentem sozinhos ou isolados socialmente. Isso representa mais de 55 milhões de pessoas, bem mais do que o número de adultos fumantes e quase o dobro do número de pessoas que sofrem de diabetes. Um estudo de 2018 da AARP, organização sem fins lucrativos, que utilizou a escala de solidão ratificada pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, revelou que 1 em cada 3 americanos adultos com mais de 45 anos é solitário, ao cubo, e em uma pesquisa nacional realizada também em 2018 pela seguradora de saúde americana Cigna, 1/5 dos entrevistados disseram que raramente, ou nunca, se sentem próximos das pessoas. Estudos realizados em outros países repetem esses resultados. Entre os canadenses de meia idade e idosos, quase 1/5 dos homens e cerca de 1/4 das mulheres admitiram se sentir sozinhos pelo menos uma vez por semana. 1/4 dos adultos australianos também relataram ser solitários. Mais de 200 mil idosos no Reino Unido se encontram ou falam pelo telefone com seus filhos, familiares e amigos menos de uma vez por semana. 13% dos adultos italianos relatam não ter ninguém para pedir ajuda, e no Japão, mais de 1 milhão de adultos se enquadram na definição oficial do governo de reclusos sociais, ou hikikomori. O que impede todas essas pessoas de ficarem sócias de um clube, fazerem novos amigos ou se reconectarem com a família e antigos amigos? Em uma palavra, a solidão. Quando já estamos solitários e vemos outras pessoas se divertindo, desfrutando da companhia daqueles ao seu redor, a tendência é de nos isolarmos em vez de nos aproximarmos do grupo. Tememos ser rotulados e julgados como párias sociais. Para entender essa preocupação, passe um tempo no refeitório ou no pátio de uma escola de ensino fundamental.
Por isso, escondemos nossos verdadeiros sentimentos até daqueles que podem tentar se conectar conosco. Vergonha e medo, portanto, conspiram para transformar a solidão em um estado autoimposto, desencadeando questionamentos pessoais que, por sua vez, diminuem a autoestima e nos desestimulam a pedir ajuda. Com o tempo, esse círculo vicioso pode nos convencer de que não somos importantes para ninguém nem dignos de ser amados, o que leva a uma introspecção maior, nos afastando dos relacionamentos de que mais precisamos. Essa espiral emocional também contribui para o estigma que rodeia a solidão. Como as pessoas tendem a esconder e negar a sua solidão, quem poderia ajudar, amigos, familiares e médicos, evita investigar o que parece ser uma questão emocional sensível. Isso só faz aumentar o risco de comportamentos autodestrutivos. Muitas pessoas usam drogas, bebidas alcoólicas, comida e sexo para anestesiar o sofrimento emocional da solidão. Nesse sentido, a combinação de solidão e estigma cria uma série de consequências que afetam não só a nossa saúde e a nossa produtividade, como também a saúde da sociedade. Por mais complicado que o ciclo de solidão possa parecer, ele pode ser interrompido. Quando aprendemos a reconhecer e a enfrentar os sinais precocemente, podemos intervir para estabelecer conexões quando a solidão chegar, em vez de permitir que ela se torne uma constante em nosso dia a dia. O primeiro passo é reconhecer a necessidade vital que todos os seres humanos têm de estabelecer conexões sociais. Basicamente, o relacionamento humano é tão essencial para o nosso bem-estar quanto a comida e a água. Do mesmo modo que a fome e a sede são as formas que o corpo tem de nos dizer que precisamos comer e beber, a solidão é o sinal natural que nos lembra de que precisamos nos conectar com outras pessoas. Não há motivo de vergonha nisso. No entanto, a fome e a sede são muito mais aceitáveis de se reconhecer e falar a respeito do que a solidão. Para combater esse efeito repressor, é preciso valorizar mais a relação entre solidão, conexão social e saúde física e emocional. Ao fazer isso, nos livramos do peso da vergonha, da culpa e da crítica que alimenta o estigma em torno da solidão. Já vimos essa abordagem funcionar em doenças como a depressão, que é estigmatizada há tanto tempo que a maioria das pessoas prefere sofrer em silêncio do que admitir que se sente deprimida. Hoje em dia, atletas profissionais como o nadador Michael Phelps, dono de 23 medalhas de ouro, e personagens da cena cultural, como Lady Gaga, 14 Dwayne The Rock Johnson e a escritora J.K. Rowling, falaram publicamente sobre sua depressão. Escolas e locais de trabalho começaram a reconhecer quanto o problema está disseminado e muitos têm criado programas para ajudar as pessoas. Estamos assistindo a uma evolução semelhante na maneira como encaramos a dependência química. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito para convencer as pessoas com depressão e transtornos relacionados ao abuso de substâncias a não sentirem vergonha e para que as mesmas não sejam alvo de discriminação por causa de sua doença, já houve um grande progresso. Há razões para acreditar que o estigma em torno da solidão também diminuirá se, e quando, estivermos dispostos a falar abertamente sobre as nossas experiências e lidar com a solidão pelo que ela é, uma condição humana quase universal. Uma questão de vida ou morte. A doutora Juliane Holt Lanstra aprendeu o poder da conexão social ao crescer em St. Paul, Minnesota. A quarta de 6 irmãos, ela nasceu em um clã que se orgulhava de trabalhar duro e ser unido. Todos os 4 irmãos do seu pai tinham família grande, o que significava que havia muitos primos, tias e tios, e uma vez por ano todos passavam uma semana inteira juntos. Essa tradição foi estimulada por seus avós, ferrenhos defensores da importância da família. Cresci cercada pela família, e muitos dos meus parentes eram também os meus melhores amigos, afirmou Juliane. O poder dessas conexões sociais estava destinado a permear a trajetória profissional dela. Depois da faculdade em Utah, onde desenvolveu um fascínio pelos processos biológicos da saúde mental, Juliane fez um Ph.D. em Saúde e Psicologia Social, com foco no impacto dos relacionamentos em tudo do comportamento à função celular.
Na época em que entrou para o corpo docente da Universidade Brigham Young, havia dados sólidos confirmando a ligação entre relacionamentos e saúde, mas Giuliani ainda acreditava que muita gente dentro e fora do meio acadêmico tinha dúvidas em relação à sua área de pesquisa. Achavam que era desimportante. Giuliani queria mudar essa mentalidade. Para isso, ela e seus colaboradores passaram mais de um ano analisando 148 estudos com mais de 300 mil participantes de todas as partes do mundo. A equipe repassou as minúcias de cada estudo e escreveu inúmeras linhas de código para o programa de análise, na tentativa de responder a uma pergunta simples, porém profunda: será que as relações sociais reduzem o risco de morrer mais cedo? Por fim, no verão de 2009, Giuliani obteve a resposta, mas os resultados da tão esperada análise realizada pelo computador a surpreenderam. Vai ser impactante, disse a si mesma. E tinha boas razões para pensar assim. O estudo de Giuliani mostrou que as pessoas com relações sociais fortes têm 50% menos probabilidade de morrer prematuramente do que aquelas com relações sociais frágeis. Mais surpreendente foi a descoberta de que o impacto da falta de conexão social na redução da expectativa de vida é igual ao risco de fumar 15 cigarros por dia e maior do que o risco associado à obesidade, ao excesso de consumo de bebidas alcoólicas e ao sedentarismo. Basicamente, Giuliani descobriu que conexões sociais frágeis podem ser um grande fator de risco para a saúde. À primeira vista pode parecer difícil acreditar nisso. E se o verdadeiro problema por trás do aumento das doenças cardíacas e mortes precoces for a obesidade ou a pobreza, e as pessoas com esses quadros forem, por acaso, solitárias? Em termos estatísticos, e se a solidão não for a real responsável, servindo apenas para confundir? Giuliani também ficou atenta a essa possibilidade. Por isso, analisou uma ampla gama de fatores de risco entre os participantes, incluindo idade, sexo, situação de saúde no início e causa da morte, de modo que isso ajudasse a esclarecer o que motivava os efeitos na saúde que ela estava observando. O efeito protetor da conexão social permaneceu consistente em todas as variáveis, assim como a participação da solidão na morte prematura. A reação do público ao estudo de Giuliani foi rápida. Jornalistas começaram a fazer matérias sobre suas intrigantes descobertas. Produtores de televisão e rádio a convidaram para entrevistas e conversas com público sobre essa condição que até então era negligenciada e que poderia ser tão perigosa quanto fumar. Organizações do Reino Unido e da Austrália a procuraram em busca de conselhos ao fazer o para enfrentar a solidão em seus países. 5 anos depois, Giuliani publicou outra ampla análise de dados confirmando o risco maior de morte prematura entre pessoas solitárias. Àquela altura, cada vez mais trabalhos de pesquisa relatavam a associação da solidão a um risco maior de doença cardíaca, hipertensão, acidente vascular cerebral, AVC, demência, depressão e ansiedade. Os estudos também indicam que as pessoas solitárias são mais propensas a dormir mal, a ter mais disfunções do sistema imunológico, comportamentos impulsivos e raciocínio prejudicado. Aumentou a procura por parte da grande mídia e de organizações de todo o mundo, todos fazendo a mesma pergunta: por que a solidão é tão perigosa para a saúde? O elo perdido. A essa altura, muitos médicos começaram a identificar seus pacientes solitários. Em uma enquete realizada em 2013, 75% dos clínicos gerais do Reino Unido relataram que 1 em cada 5 consultas realizadas era motivada basicamente pela solidão. É o caso da médica Ellen Stokes Lampard, que atendia em Lichfield, a cerca de 30 quilômetros de Birmingham, na Inglaterra. Ellen parece manter o mesmo entusiasmo e a mesma animação em relação aos cuidados com os pacientes que tinha quando se formou. Quando nos encontramos em seu consultório, ela me cumprimentou calorosamente e começou a preparar um chá enquanto conversávamos. Ellen não tem nada de pretensiosa. É compreensiva, brilhante e realista. Mas não é apenas médica. Ela também preside o Royal College of General Practitioners, uma das maiores associações médicas do Reino Unido, que representa mais de 53 mil clínicos gerais britânicos. Quando assumiu a presidência do Royal College, ela teve a ousadia de fazer um discurso de posse sobre os problemas de solidão dos seus pacientes.
Mais de 3 décadas antes, diversos estudos encontraram uma ligação entre solidão e a frequência com que as pessoas utilizavam os serviços médicos britânicos, mas os médicos pouco fizeram para enfrentar a questão. Ellen estava determinada a tornar a solidão uma prioridade para o Royal College. Vivek Murthy foi nomeado pelo presidente Joe Biden o 21º cirurgião-geral dos Estados Unidos, a autoridade máxima em saúde pública do país, depois de ter ocupado esse mesmo cargo na gestão de Barack Obama. Médico e empreendedor, o Dr. Murthy é cofundador de diversas organizações e iniciativas humanitárias. É formado pela Universidade Harvard e fez especialização e pós-graduação em Yale. Completou sua residência no Brigham and Women's Hospital, em Boston, e posteriormente se tornou professor do Departamento de Medicina de Harvard. Atualmente mora em Washington, D.C., com a esposa e os 2 filhos. Uma mensagem visionária sobre a importância das conexões humanas, o impacto da solidão na saúde e o poder da comunidade. Editora Sextante, canal Subconsciente por Antonielle Salles.